Para homenagear a nova temporada de Bleach, hoje vou falar um pouco sobre o processo de confecção da primeira versão das Zangetsu. Foi um processo bem divertido e espero que vocês gostem de acompanhar. Comecei fazendo o molde. Pelo que pesquisamos, essa Zangetsu tem 1,75 m de comprimento. A gente foi criando o molde aos poucos. Foi um processo um pouco demorado, e no fim, acabou que a espada ficou maior do que o esperado. Mas achei que ficou até mais legal assim. Mas não o nosso gato que não concordou com a ideia e tentou sabotar o nosso trabalho. Enfim, cortamos o molde e passamos para placas de papel Paraná de 2 mm. A espada ficou tão grande que tivemos que usar 2 placas para caber ela toda. Riscamos o molde nas placas e fomos cortando com cuidado. Esse papel é bem grosso e difícil de cortar, então fomos com cuidado, principalmente nas partes curvas. Cortamos 2 vezes o molde. E agora decidimos usar EVA de 5 mm para preencher o interior da espada. Riscamos em volta da lâmina e depois riscamos somente a metade, porque o EVA vai ficar só na parte de cima. Aqui usamos um tubo de alumínio que tinha aqui em casa, mas dá para usar qualquer coisa mais resistente, só para estruturar. O problema é que posicionamos esse tubo no lugar errado. Aqui estou mostrando o procedimento que fizemos de cortar o espaço do EVA para encaixar o tubo. Mas depois tivemos que refazer tudo isso, porque o tubo precisava estar na parte do cabo da espada. Mas como fizemos na pressa, acabou passando batido. Enfim, passamos cola em todas as peças de EVA e colamos a espada. Colamos 2 camadas de EVA. E aqui só colei um pedacinho de papel na divisão da espada, para não ficar tudo solto. Colamos também 2 camadas de EVA na parte do cabo, para ficar tudo preenchido. E foi nessa hora que percebemos o erro e tivemos que cortar mais um espaço ali no EVA para encaixar o tubo. Acho interessante mostrar essa parte também, porque vejo muita gente com medo de errar ou estragar a peça, mas a verdade é que é muito comum erros acontecerem na confecção. Nada nunca é perfeito, mas sempre tem como dar um jeito de corrigir. Depois de tudo colado, passamos o estilete de leve na divisão da lâmina ali, para cortar só as primeiras camadinhas do papel e dar uma dobradinha nele, para criar esse efeito na lâmina. Fizemos isso nas 2 partes da espada. Então colamos e fechamos tudo. Fui colando a parte da lâmina também. Deixei secar com os grampinhos ali, para grudar bem. Deixamos secando a noite toda e o próximo passo foi lixar toda a lâmina para tentar afinar o máximo que desse. Lixamos bastante, tanto com a lixa de papel quanto com a micro-retífica. Lixamos todas as partes da espada, incluindo a lâmina, as partes curvas e o cabo também. A seguir, cortamos uma tirinha de papel Paraná para ir fechando as partes abertas do cabo. No final do processo, vamos enrolar o cabo inteiro com tecido, então esse detalhe nem vai aparecer, mas quisemos deixar o cabo fechado até para dar um conforto maior na hora de segurar também. Fizemos o mesmo na parte das costas da espada, mas preferimos usar tirinhas de papel cartão, para não ficar muito grossa essa parte.
Aqui na divisão da espada, colocamos um pouco de massa acrílica para disfarçar um pouco essa marca. E finalmente, usamos primer para entrar com a pintura. Usamos a batida de pedra, como sempre gosto de usar nas minhas peças, porque acho que fica com um dos melhores acabamentos. Lixamos bem a batida depois de seca. E viemos com uma camada de cola de madeira. A cola de madeira vai garantir um acabamento mais brilhante para a peça e queríamos esse resultado na lâmina. Depois de seco, pintamos as costas ali da espada de preto metálico. No vídeo quase não dá para notar a diferença, mas ficou com um tom mais claro que a batida. Esperamos secar muito bem para proteger essa parte toda com fita crepe e aplicar a cor cromada na lâmina. Ficou assim, e ela tá praticamente pronta. O último detalhe foi a amarração, e usamos um tecido branco qualquer. Era um pedaço nem tão grande nem tão pequeno, e cortamos em várias tirinhas dessa forma. Usamos cola quente para ir colando as faixas ao cabo da espada. E aqui, sem segredo, só foi enrolando e colando no final, pelo cabo todo. Chegando no final, deixei uma faixa pendurada dessa forma, pra ficar igual ao do anime. Só passei o isqueiro nas bordinhas da faixa pra não ficar desfiando muito. E esse foi o resultado. O que acharam? Apesar da espada ter ficado um pouco maior do que deveria, e também apesar dos problemas que aconteceram ao longo do processo, eu achei que ficou bem legal. Espero que tenham gostado também. Se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo. Estamos trabalhando em novos projetos de cosplay e em breve teremos conteúdos incríveis que eu tenho certeza que irão gostar. Muito obrigada a todos pelo apoio, comentários e sugestões. E até o próximo vídeo.